ao vivo. E agora vamos lá, né? Vamos continuar aqui o podcast. Entra lá no canal do YouTube, vem com a gente, todo mundo compartilhando, porque tá bombando. O canal dos inovadores. Cara, bom demais, mandou muito bem, né? Mandou muito bem. Você começou na música com quantos anos? Bom, na verdade, eu comecei na música e despertar, né, a questão de música em mim. Eu tinha uns 9 anos. Eu ganhei Na verdade, ainda era uma fita, né, bicho? Aquela fita. Como é que chama aquela fita, mano? Cassete, né? Fita cassete, né? Eu ganhei uma Cassete. fita do Kennedy, bicho. Kennedy. Eu comecei ouvindo Kennedy. Pô, dentro da fita tinha umas músicas também de blues, aquela onda Um pouquinho meio... mais perto do Deixa eu chegar mais microfone. próximo. Isso. Tinha músicas de blues, James Brown, outras coisas. Aquilo ali já começou a me despertar. Isso com 9 anos de idade, né, cara? Ouvindo assim... Perdido em casa uma fita, eu botei ali, comecei a ouvir aqueles sons e aquilo já começa a vir trazendo uma... Vai pra mente, pro coração, gente, vai pra né? alma, vai pra Até tudo. porque a minha família, ninguém era músico, né? Não tem músico. raiz. A minha avó tocava. Mais perto. A minha avó tocava gaita. E você toca gaita? não. Ela tocava gaita, mas ela não tinha conhecimento nenhum de corda. De nada. Não digo assim, de teoria de música, de nada. Tocava intuitivamente. E dava certo. Pelos sons. Isso tocava, bicho. Rolava os sons perfeitamente, sacou? E aí, pô, mas assim, isso nunca foi questão de me influenciar pra música. Isso aí nunca... Porque assim, no restante da minha família, ninguém músico. Aí eu, com 9 anos, meu tio tinha um violão. Aí, violão já bem velho mesmo, eu peguei aquilo ali, comecei a tirar as notas, comprar aquelas revistinhas de banca de jornal. Aí eu comecei tocando... E hoje você vê que as vigias vinham com os ensinamentos certos? Algumas coisas sim, mas nem tudo. Mas serviu para algum momento ali, né? Para aquele início, né? Eu comecei tocando músicas mais difíceis. Eu comecei tocando músicas do Djavan, comecei ouvindo música de MPB, de Tom Jobim, fui ouvindo isso. Só que eu tocava intuitivamente, não tinha o conhecimento técnico do que o cara fazia para chegar naquele resultado de som ali, né, bicho? Então, eu tocava pela intuição de ver aquilo na revista. Eu botava o dedo ali na dificuldade, assim que eu comecei, cara. Como é que foi a sua infância? A minha infância foi uma infância muito boa, bicho. Foi aquela coisa de a gente jogando bola descalço, com o pé na lama e soltando a FIFA, bola de gude. A gente teve uma infância boa, não tinha celular, né? Celular era uma coisa difícil ter acesso, né? E aí depois você, desses 9, 3 anos, chegando na adolescência, conheceu o instrumento. Pô, A vida musical. Aí com 12 anos eu tava na igreja, o meu primo lá tocando violão e o contrabaixo lá no canto, parado lá, e eu fazendo aula de violão também. Eu queria ser violonista, né? Eu achava violão super legal e tal, tocava violão. Botava o rádio, tinha aqueles rádios antigões lá em casa, botava aquilo e ficava com o violão na frente tentando tirar as músicas da rádio. Eu botava aquelas músicas e pá, achando... E aquilo já trazia aqueles sons pro ouvido da gente, né? Trazendo aquela coisa de ouvir a música e tentar reproduzir no instrumento. E aí fui para a igreja. Na igreja estava o contrabaixo lá jogado no lado lá. Precisando de alguém para tocar? E todo mundo querendo tocar violão. Aí, pô, a fila do violão estava muito grande, né? Tinha muita gente, mas ninguém sabia tocar. Ainda não sabe, né? Peraí. Aí... gente ali na igreja e tal, aquela coisa toda. E meu primo, ele continua indo tocando violão lá do jeito. É porque as pessoas, muita gente ainda confunde o contrabaixo com o violão, né? Tem muita diferença. É até legal para quem está assistindo. Qual é a diferença do violão? Quando você vai explicar. A gente até sabe qual é a diferença do contrabaixo para o violão? Qual a diferença sonora também? Por exemplo, vou dar um exemplo assim, a modo que as pessoas não adianta falar numa linguagem técnico, fácil, a galera entender. Para as pessoas entenderem. Por exemplo, o contrabaixo a gente vê que tem cordas
tem cordas mais grossas, tem um som mais grave, né? Tem um lado mais grave. Ele joga junto com a bateria ali. Então o bumbo e a ideia inicial do contrabaixo foi, por exemplo, trazer a linha rítmica. Hoje tem os baixistas que já começaram a revolucionar o som e o baixo já sola, já cria harmonias, né? Mas a função mesmo do contrabaixo é fazer a linha rítmica, sustentar ali junto com a bateria. Então é como se fosse ali o zagueirão ali no time de futebol. Sem violão, o contrabaixo existe. Existe também. Existe. Hoje a gente cria formas, já criaram formas. Porque assim, pode ter a guitarra e o contrabaixo faz o equilíbrio ali. Eu posso hoje com um contrabaixo de 6 cordas fazer um solar como uma guitarra, né? Mas não é a atribuição dele. Por exemplo, para um determinado trabalho, eu tenho um trabalho de música instrumental. Então ali vai fluir essa onda do baixo solando, vindo com as notas mais agudas. Mas a função dele é sustentar ali. E você aprendeu a tocar o violão? Aprendi a tocar o violão também. Então você aprendeu a tocar o violão, contrabaixo. Sim. E mais quais instrumentos? Toco um pouco de guitarra e hoje eu estou estudando teclado também, né? Como eu produzo bastante, é interessante também tocar um pouco de teclado, que a gente produzindo, você meio que tem que tocar um pouco de tudo, pelo menos entender a questão sonora do que está rolando ali, né? A tecnologia vem avançando, né? E assim, esse equipamento, como vários equipamentos chegaram, né, eletrônicos, substituindo muitos outros. Sim. O contrabaixo corre risco de ser substituído em algum momento? Eu não entendi. Devido a um avanço tecnológico. Sim. Por acaso, em algum momento da história, o contrabaixo pode ser substituído? Ou ele sempre vai ter o espaço dele? Ele vai ter aquele som ali, mas tem uns tecladistas que gostam de querer roubar o lugar do baixista ali fazendo isso no teclado. Porque no teclado a galera... Isso, tem uns tecladistas que são meio... Só se for muito bom também, né? Sem vergonha, que eles gostam de... Quando toca comigo, eu já falo, pô, bicho, deixa o grave ali, aquela região ali é minha, tá? Você toca dali pra... Daqui. Até ali é o baixo. Hoje tem baixista. Uhum. Isso até no samba, né? Que a gente tem feito muito samba lá na Trip. O Prateado, que é o baixista mais conhecido assim do samba, ele trouxe uma linguagem diferente no contrabaixo pro samba, até então não tinha essa linguagem que ele tocava. Nem todo mundo imaginava que uma música do Michael Jackson tinha um baixo, tinha um contrabaixo. Sim. Tem ali. Se você não tiver... quem tem a sensibilidade, isso, né? Exatamente. Tem que ter essa... Aí consegue ouvir nitidamente, né? O grave, a frequência grave, é onde a nossa zona nosso ouvido mesmo tem mais dificuldade de ouvir.